Causa, propósito, reputação, diversidade, agora até inteligência artificial. Como nessa bagunça toda, uma marca tem que e precisa se comunicar para se destacar dentre as outras. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala, assim, sempre com pontos de vista que merecem o ponto de fala. Mas antes da gente começar mais um super papo aqui no nosso canal, quero pedir, se inscreva aqui, sim, deixe o seu like, compartilha geral, assim você ajuda muito o nosso canal a se manter vivo aqui, trazendo esses papos deliciosos, inspiradores, transformadores, todas as terças e quintas às 18 horas, tá bom? Então se inscreva, acione o sininho na rede social, assim você vai caminhar junto com a gente, trazer mais gente para junto da gente também. E hoje a conversa aqui é muito legal, muito bacana, que a gente vai entrar no mundo de marcas, de comunicação, que vocês sabem que fez muita parte da minha vida, na verdade, né, nos anos de carreira aí no mundo corporativo. E para isso eu trouxe um super especialista aí, que é CEO da WeOne. Ele vai também explicar o que a WeOne tem feito aí para chacoalhar esse mercado. Fábio Torino, tudo bem, meu cara? Tudo bem, grande prazer estar aí com você. Espero contribuir aí com o seu canal, gerando um conteúdo que seja relevante para a galera que está acompanhando também. Legal, meu caro. Eu quero começar falando sobre as marcas e como elas têm sido representadas aí no nosso meio até chegar ao consumidor, porque eu tenho sentido uma dificuldade de o quanto a criatividade, né? E você vai falar todo o seu background aí de publicidade, ela é importante no mundo que hoje a gente passa a meio que tem que obedecer algoritmos, tem que obedecer também os temas que são relevantes do momento. Onde fica a criatividade nesse bolo todo? Não, cara, acho que a criatividade ela continua sendo essencial para a comunicação, mas acho que o modus operandi de como a comunicação se tornou, isso mudou bastante, né? Então, eu acho que uma coisa não anula a outra, ao contrário, uma coisa potencializa a outra, né? O que eu acho que acabou acontecendo com a indústria, e a indústria, né, da comunicação vem também, né, se remodelando para isso, e os próprios clientes também internamente, né, as áreas de marketing, também tentando de que forma sempre ali o marketing cada vez mais apoiar negócio, né, a atingir metas de resultados, né, isso vem acontecendo ao longo dos anos. E acho que parte desse desafio todo, né? Acho que eu vi aqui no seu canal mesmo uma entrevista do Fernando Silva, onde ele fala de um ponto, pelo menos para mim, que assim foi uma necessidade do mercado, mas ao mesmo tempo a gente sente um pouco de dor, né, com isso hoje, que é a evolução, né, da comunicação. A gente inicialmente tinham grandes agências, grandes conglomerados de agência. Sim. Eu mesmo fiz parte da Grey ainda quando nem era WPP, e não se tinham muitas agências, né? E à medida que essas novas disciplinas elas foram surgindo, como CRM, Database Marketing, depois Social, a parte de Brand Content, Inbound Marketing, BI, foram nascendo empresas especialistas, cada uma ali em sua disciplina. E hoje a gente vive um contexto que, se a gente não enxergar isso de uma maneira concatenada, isso como cliente do ponto de vista de estratégia, você perde muito isso em eficiência mesmo, eficiência de investimento, em eficiência do poder da sua comunicação em relação a ela efetivamente alcançar metas de resultado, né? Mas a gente tem todo esse, enfim, arcabouço de dados hoje, é uma coisa que a gente traz muito isso para o in-house hoje, não de maneira, como assim, puxa, é um dash por dash, né? Efetivamente a gente olha ali as informações para que ela possa guiar não só investimentos, mas também direcionar toda a parte de estratégia de atuação. Mas a parte criativa, ela é muito importante, eu diria que ela é essencial. Acho que um outro ponto também importante, né, que esse formato tem de house é a conexão que o profissional acaba se desenvolvendo ali com o cliente, com a marca, né? Então, o fato de ele
viver, respirar o dia a dia, né? Faz com que ele conheça cada vez mais os produtos, características dos produtos ou dos serviços, do público, do cliente, e isso tem um peso muito grande na entrega dele, na entrega de qualidade mesmo, né? Seja no criativo ou no conteúdo que ele está desenvolvendo, né? Tá. E só o pessoal que não está muito familiarizado entender, esse in-house, então, é aquele cara da agência que agora ele trabalha dentro do cliente. Exatamente. Acho que esse também é outro desafio que a gente vive hoje, né? Tá. O termo in-house já não é novo, na verdade, né? Ele é um termo antigo. E lá atrás a gente pode pegar cases de grandes varejistas que... por que ele tinha um in-house? Porque o volume de comunicação era muito grande. Nos dias de hoje, isso não é diferente quando a gente pensa no digital, né? Então, quando você olha hoje essa parte do digital, que é praticamente onde mora todas essas especializações que a gente falou de agências há pouco, né? Então, é muito sofisticado isso, né? Então, são muitos canais que você tem hoje. Dentro de cada canal, você tem formatos específicos e é importante. O próprio canal pede ali, né? Meio que força você a usar alguns formatos para que você performe bem ali em algumas entregas. Né? Você tem sua audiência proprietária, CRM. É uma comunicação que assim, é um volume muito grande, é uma comunicação que ela é quase dirigida, porque ou você está falando com o seu cliente, ou você está segmentando para falar algo muito parecido com o que você fala para o seu cliente. Então, é um dinamismo muito grande de uma comunicação que ela não é pontual como uma campanha. Né? Então, eu não faço uma campanha e tem um trabalho, depois existe uma pausa. Quer dizer, esse layer, né, que a gente pode chamar de growth aí, que mora um monte de disciplina aí dentro, ele não para, né? Ele é um layer contínuo. Então, acho que a marca que deseja e está olhando para a comunicação como um aliado em relação a resultado de negócio, esse é um layer fundamental, né? Então, a in-house, ela, obviamente, para várias outras disciplinas, ela tem a sua aplicabilidade, mas quando a gente fala do digital, principalmente, né, o volume é muito grande também. Então, por isso que acho que esse novo formato de in-house, né, ele vem justamente para suprir essa questão de agilidade e de qualidade. Tudo nisso também, né, cara? Exatamente, né? Que é algo que, efetivamente, se você colocar no modelo tradicional, talvez você tenha muita dificuldade, porque, como eu falei, o volume é muito grande, a conexão que se precisa ter é muito grande. Então, por isso que acho que vem surgindo, vem com força. A gente tem o mercado norte-americano como referência, onde praticamente 80% aí das grandes empresas já tem esse modelo adotado. É um modelo que no Brasil ainda não chegou nem a 10%. Caramba. Então, parte da nossa missão também é ajudar a democratizar um pouco esse modelo e ajudar, inclusive, as próprias marcas a entenderem um pouco o formato, né? Porque tem resistência da empresa a receber pessoas? Eu não digo assim resistência, mas quando você fala hoje do termo, né, in-house, há uma certa dificuldade do entendimento em como é que isso vai efetivamente me ajudar como negócio enfim, né, a ir para frente, né? Então, esse é um pouco do desafio, porque é justamente isso, né? A dificuldade da compreensão mesmo de como isso me ajuda. Porque uma house ela pode ser, como eu falo assim, muito customizada para várias disciplinas. Então, a nossa entrega, inclusive, de proposta, né, é justamente definir bem o escopo de como a gente vai atuar dentro do cliente para que ele tenha clareza de como é que vai funcionar. E aí é muito consultivo, né? Então, é depois dessa primeira entrega aí que nasce depois de um assessment que a gente faz, que ele entende, puxa, agora eu entendi com clareza como isso pode me ajudar, né? Então, esse é um pouco do desafio também, né? Tá, não, muito legal, mas é muito bacana e bom saber que mercados como o americano já estão bem avançados aí. Isso pode ser um sinal que isso também não demora a chegar aqui. Mas eu ainda voltando no assunto do comportamento marca e consumidor, eu tenho a impressão que, né, eu que cresci nos anos 80, você tinha marca, vamos supor assim, a Coca-Cola, e o consumidor queria ser a Coca-Cola, entre aspas, né? Hoje parece que a marca tem que se adaptar mais do que o consumidor quer. O consumidor está meio que falando que a marca tem que ser. Você também pensa mais ou menos assim? Acho que o mercado dita isso um pouco, né? Então, o comportamento mudou muito. Acho que mais um reforço ainda da questão da digitalização da sociedade, enfim, das segmentações que estão surgindo, da importância que também como sociedade eu passo a dar
em relação à comunicação. Então, quanto mais eu contextualizo, né, quanto mais eu consigo entender um pouco aquele público, acho que mais como marca eu crio conexão, né? Então, no digital a gente vê muito isso, e o quanto os dados mostram, né, que quanto mais eu customizo essa interação, ou seja, quanto mais esse consumidor, né, essa pessoa, ela entende que eu estou praticamente personalizando essa comunicação, que eu estou falando quase que, como eu falei, né, de maneira dirigida com ela, isso soa diferente, né? Então, isso permeia todos os canais. Então, você pega uma marca grande, você vai para o social, pode ter, sei lá, 5 milhões de seguidores, mas se ele não cria esse tipo de interação, puxa, o conteúdo que ele gera em relação à base que ele tem vai ter um alcance muito pequeno. A mesma coisa quando a gente fala de audiência proprietária, né? Então, de alguma forma você conquistou aquela pessoa, ele caiu no seu CRM, ele te segue nos seus canais, mas se você não produz algum tipo de conteúdo, ou, enfim, oferta, né, que se conecte de maneira personalizada, você vai perdendo conexão com as pessoas que vêm cada vez mais buscando isso, né? As pessoas querem conversar, né, com a empresa. Querem conversar, acho que tem a questão acho que ESG tem surgido muito forte, mas muitas pessoas já consomem marca olhando para a proposta das marcas, né, como elas estão contribuindo de alguma forma para a sociedade. Existem marcas também, aí, caso dos nossos clientes, que são regionais, né, então existe um carinho com a marca, né, então acho que toda marca, além de ter que se preocupar, né, com questões, né, ambientais, enfim, socioeconômicas, a questão de preservar isso que ainda existe, né, do consumo pelo carinho, do consumo pelo que eu gosto, ele é fundamental também, né? Eu acho que é um pouco disso que reforça ainda mais esse volume todo de comunicação no digital que você precisa se esforçar para fazer como marca para chegar nessas pessoas, né? Então não adianta você fazer aquele, cara, vou fazer esse comercial e vou replicar ele aqui. Para todos os formatos. Não é isso, né? Então quando a gente vai para esses canais, a gente efetivamente para de falar um pouco de publicidade e vai para conteúdo mesmo, né? De interação, de engajar essa galera, de fazer com que essa galera gere conteúdo para a própria marca, né? Por aí vai. Hoje o digital já é o principal meio para comunicar as marcas, para elas conversarem com o público? Quando a gente fala em verba, talvez ainda não represente tanto isso dentro da marca, mas quando você fala em volume de comunicação, ou seja, eu como marca, né, de 100% de comunicação que eu produzo, cara, de 60% a 80% do que ela está produzindo tá no digital, assim, tamanho é o volume, né? E assim, tem casos que ainda dá para falar assim, não, acho que você precisa anunciar num veículo tradicional, você precisa anunciar na televisão, no rádio, ainda tem isso? Tem canais que ainda pedem isso? Tem a questão ainda que, assim, eu tento tratar a comunicação como comunicação, independente se ela vai se dar ali no offline ou se ela vai se dar no digital. Eu acho que elas são complementares, né? Uma coisa não anula a outra, mas, ao contrário, uma coisa se conecta à outra, né? Ou seja, quando eu faço uma campanha de TV, né? Como é que eu faço a sustentação dessa campanha de TV? Como é que eu dou vida para ela em outros lugares? E vice-versa, né? Algo que foi legal aqui também no digital, que vale levar para lá. Então, acho que hoje ninguém faz algo que é desconectado, né? Então, você vê qualquer comercial tem um QR Code, ou tem um link, tem URLs customizadas em folder, em outdoor. Então, acho que uma coisa efetivamente conecta a outra. Acho que o grande diferencial, falando, é que quando você vai para o digital, você tem com muita clareza a relação de custo de aquisição, de verba, né? O tracking no digital ele ainda é muito mais preciso do que no offline. Mas esse tipo de cruzamento de informação, né? Quando eu faço uma campanha, a gente consegue de alguma forma também dar uma ideia, né, do impacto que o que foi feito no offline também ajudou a gerar ali para a marca em termos de resultado, né? E como que vocês têm tratado junto dos clientes, Fábio? Isso é uma curiosidade que eu tenho. O lance de receio de alguns clientes têm de entrar em determinadas pautas que podem ser polêmicas ou pode ter desacordo ali, né, opiniões diferentes, né? A gente tem passado por momentos polarizados extremamente. Como falar para ele assim que, não vale a pena, vamos entrar nessa conversa, ou dizer, não, tira o pé, realmente não é interessante. Como que a gente mede isso para também não
ou não frear uma coisa que de repente podia ser legal e a gente deixa de apostar por puro medo. E também tem o outro lado do cuidado, da preservação de toda a reputação da marca, né? Digamos assim. Isso ainda mora muito na marca, né? Obviamente a gente... Eu até brinco com o Padrão que eu enxergo muito mais o que a gente cria como um meio para o cliente atingir os resultados, né? Então a gente tenta ser o mais consultivo possível, mas óbvio que enfim, o martelo final é do cliente, mas a gente leva sim a importância, né? Então se eu vou fazer uma campanha que eu falo sobre família, é importantíssimo eu descer aqui, né, na minha contextualização, onde eu vou fragmentar ou seccionar isso, para eu falar com todos os tipos de famílias que existem, né? E assim vai. Acho que isso é muito importante. Acho que a gente tenta não provocar ou fazer com que o cliente não leve algum tipo de conteúdo que possa polarizar de alguma forma, né? Ao contrário, eu acho que a gente precisa, como marca, mas aqui a gente ajudando o cliente a entender, né, esse momento, entender esses cenários, principalmente quando eu falo de produto, principalmente, cara, todo mundo consome o meu produto. Então é importante a gente tratar sempre essas questões com muito carinho, né? Mas a gente acaba sendo bastante consultivo. No final, é o cliente ali que acaba optando em não vamos fazer. O que a gente tenta ponderar, cara, no digital é tudo muito rápido e fácil. Então, às vezes não precisa ter algum receio de se fazer alguma coisa, porque a gente consegue rapidamente identificar o como aquilo está reverberando, né? Então você pode às vezes fazer tipo uma POC pequena de algum teste, né, que você queira fazer, e a partir dali, puxa, tem dados legais, dá para massificar isso, dá para pôr mídia nisso, dá para impulsionar isso, porque reverberou legal, né? Enfim, a gente tenta atuar mais num layer consultivo. Tá. Não, eu sempre tive receio disso, cara, porque eu fico pensando, né? Pô, a agência sempre foi criativa, né? Tem aquele lado arrojado também. As marcas também sempre foram mais arrojadas. Tem medo de daqui a pouco todo mundo ficar com tanto receio, virou todo mundo bonzinho e tá todo mundo falando a mesma pauta, a mesma coisa, né? Mas acontece isso, sim. A gente às vezes leva uma campanha super eclética, super legal, super, enfim, e aí nos filtros de cliente eles vão cercando, puxa, saiu assim. Acho que sai parte da ideia, obviamente, mas ainda você percebe esse... puxa, não sei se eu chamaria isso de receio, né? Mas, enfim, né? Por ser, acho, talvez um tema delicado, né? Puxa, ainda não, né? Vamos não é hora esperar. ainda. Exato. Tá. Agora, outra coisa que eu fiquei sabendo que você vinha pra cá, cara, eu falei, preciso perguntar isso pra ele, que a gente tá nessa onda forte de ChatGPT agora, né? Como que o mercado recebeu isso? Como que vocês estão vendo essa situação de, enfim, né? Eu vi muitas coisas, o cara montando planejamento estratégico, planejamento publicitário da marca, post, tudo a partir do chat lá. Como que vocês estão vendo isso? Eu acho que é algo que a gente está aprendendo a lidar com isso, né? Efetivamente, na operação, a gente está entendendo como é que a gente pode extrair o melhor disso, mas, obviamente, quando a gente olha, né, para todos os aspectos que isso vem gerando, acho que é difícil até imaginar a gente, o ano que vem, tamanha talvez seja a transformação que isso pode trazer. Mas a gente vem testando, sim, para coisas que, vamos dizer assim, last mile da comunicação, às vezes, né? Então, é uma descrição de imagem, né? É um texto de apoio. A gente vem testando, a gente não está implementando ainda, até para a gente entender se é viável ou não, porque... pensando em algo que a gente sempre tenta levar também para as nossas operações, é a questão de otimização de alguma forma. Tá. Né? Então, a gente acompanha muito o tracking da operação, a gente é muito data-driven em relação à quantidade, a versionamentos, enfim, para a partir disso a gente levar insights de é muito versionamento, vamos rever o processo de solicitação. Né? A gente tem aqui peças muito simples sendo produzidas por um DA sênior, enfim, o que seja, a gente não quer mudar a estrutura, mas cabe uma ferramenta que a gente pode usar uma ferramenta que pode ajudar a desdobrar de um formato para 8 específico, porque, enfim, formatos foi também uma coisa aí que a gente sempre tenta levar, de alguma forma, inteligência para o cliente. A gente vem analisando, né, essa questão do chat para ver o quanto isso pode contribuir ou não. Para todas as marcas a gente acaba fazendo saque de social ali, então é uma coisa que a gente também está tentando olhar para ver se isso pode funcionar, porque
normalmente é um volume razoável que você tem ali, então se de alguma forma você, né, criar a diretriz ali para que isso funcione ali, mas ainda é muito embrionário ainda, a gente ainda não está efetivamente colocando em prática, né? Mas a gente está aí na expectativa, vamos ver o que vem aí, né? Eu estou quase um ano fora do mercado, queria saber você como empreendedor, e como que chega isso para uma empresa? Você tem que passar algum direcionamento, assim, tipo, ó, tem essa ferramenta aqui, mas não é para fazer isso, não mexe com isso. Como que isso bate você agora como, né, um dono de empresa? Eu tento me aproximar muito das lideranças, né? Porque cada house ali é quase que um organismo meio que vivo, né? Então, acho que eu dou a liberdade para que as pessoas estudem, analisem, mas tudo que a gente vai descer para o cliente precisa ser muito bem alinhado, inclusive com a ciência do próprio cliente, né? Então, cara, a gente está trazendo uma ferramenta e a gente quer testar, você topa, né? Então, acho que precisa ser muito a quatro mãos isso, e mesmo acho que antes de chegar no cliente, a gente já precisa ter feito todas as ponderações possíveis do que pode acontecer, né, caso a gente venha utilizar ferramentas como essa. Não né? correr nenhum risco, né? Exato, Tava vendo que já estavam achando lá no site da Amazon vários livros que foram feitos pela inteligência artificial. Você tem, vou dar um exemplo que é meio simples, né, meio besta, mas descrição de produto de e-commerce, né? A gente tem, por essa questão de efetivamente nos enxergarmos como um meio ali de resultado para o cliente, enfim, gera resultado. Todos os nossos clientes têm e-commerce, né? Então a gente consegue ver com clareza ali o poder da comunicação e você percebe que o produto ali que vai ali para o e-commerce é o cadastro que alguém fez num RP ali, enfim, muito técnico, e ele não tem, às vezes, ali termos amistosos, enfim, muita gente, inclusive, que gosta de comprar, enfim, reclama de descrição de produto. É mesmo, olha Cara, só. e de repente pode ser... E quando você fala de algumas empresas de e-commerce, você fala de 30 mil produtos, né? Esse é um volume de produtos. Como é que você vai fazer descrição de 30 mil? Então, pode ser Chega uma hora que o cara vai fazer mal mesmo, né? Exato. Então, não faz. O cara está cadastrando o produto, vai. E depois que cadastra, ninguém revisita para olhar. Tirando, de repente, vai uma meia dúzia de produto que tem uma curva de venda mais acentuada, ele vai lá e... Né? Mas, via de regra, o restante não. Puxa, tem uma puta aplicação, né? Descrição de produto para e-commerce, enfim, né? Acho que aplicações podem ter N's, assim. Que legal, cara. Ter demandas, né? Eu acho. Não, você trouxe lados que eu não tinha pensado ainda, que pode ser muito útil, cara. Muito útil. Eu acho que tem, mas também não vejo isso anular a capacidade humana ali, né, de revisar o que está sendo feito, né, porque como eu falei assim, acho que o penso ele ainda é muito importante, seja ele criativo ou textual, né? Então eu acho que a criatividade ela não pode ser anulada nesse processo, né? Agora eu quero que você fale um pouquinho da criação da U1, que você estava contando para mim aqui antes da gente começar, que você veio da área de TI, né? Conta pra gente essa história, como o cara tava lá na TI, lá, o cara bem sucedido, TI, tá, tecnologia com tudo, como é que foi essa virada? Na verdade, essa transição, como eu falei assim, ela acabou se dando, né, ali efetivamente em 2010. Foi um momento onde a indústria começou a sentir alguns impactos de mudança do próprio mercado, né? Então, renegociação de comissão de mídia, por exemplo, foi um deles. Muitas empresas, a parte de procurement, de compra, ela começou também a assumir ali um topo de empresas onde não era mais o marketing que negociava. Então, vou dar exemplos simples, assim, né? Puxa, eu como agência, numa época ainda 2010 que se imprimia muito, eu podia ter alguns parceiros de gráfica, assim, né? Então, vou supor que o Fernando tem uma gráfica e eu tenho um cliente. Fernandão, tem um cliente aqui que imprime 5 milhões por mês, vou colocar ele aí na sua gráfica, tá bom? E aí você, obviamente, me pagava uma bonificação. Sim. E aí eu tinha a comissão do veículo. E isso, na verdade, foi um problema para a indústria, porque ela, nessa ocasião, ela tinha dificuldade em precificar as coisas. Ou seja, quanto é que custa esse trabalho, né? Eu fui lá, entendi o que o cliente precisa, mas... como eu vou cobrar, né? Como eu chego nisso? Numa época que timesheet ainda era difícil, a galera não tinha, né? Eu olhava muito para essas receitas, que não eram receitas efetivamente oriundas da minha entrega, mas que eram muito grandes, né? Então, as agências, elas efetivamente não precisavam se preocupar com o controle, tamanha abundância ali, financeira da ocasião, né? E aí, quando essas coisas começaram a acontecer, né, renegociação de comissão de FII, né, leilão reverso, ou seja, eu como marca, eu publico minha demanda de impressão agora,
a gráfica que der o leilão. Então eu perdi um pouco. Entendi. Um pouco não, eu perdi bastante, na verdade, né? Como agência de maneira geral, essas receitas de fontes, enfim, que não são oriundas da própria entrega. Ainda assim, elas ainda hoje são grandes ainda, né, obviamente, mas naquela ocasião, né, eu estava numa agência de médio porte, isso doeu, né? Então isso a gente começou a olhar para muitas coisas, né? Então, para o time atrelado ao cliente, qual é a receita do cliente, né? Como a gente otimiza despesas, com tecnologia, com uma série de coisas. E aí eu fui para a operação mesmo, né? Me conectei muito com o financeiro, muito com o RH, muito com as lideranças para que a gente tivesse uma operação saudável. Então a gente entrou em processo de trabalho, né? Usar adequadamente ferramentas, ou seja, desde quando o processo nasce ali, né? Na época do atendimento, tráfego, produção gráfica. Sim. Então como a gente otimiza tudo isso, como a gente facilitar esse relacionamento, né? A gente teve que sistematizar um pouco, né? Precisou ter controle, galera. A gente chegou a gente precisa controlar, porque a gente vai precificar ou precisa ter uma ideia de valor com base em horas, porque aí eu sei se eu vou perder ou não. Entendi. Perder ou não. Então eu vivi muito isso e também ajudando as próprias agências de alguma forma a rentabilizar com essas novas disciplinas que foram surgindo e iam para agências especializadas, né? Então, quando surgiu o social, a agência, eu não vou fazer social. Fernando, você tem uma agência que faz social, né? Então, beleza, eu vou fazer com você, né? Ah, não, site, aplicativo, eu não faço site, eu tenho aqui. Nossa, é muito assim. E aí, quando você começava a olhar, boa parte do faturamento eu acabava diluindo em não ficava comigo, né? Então, como é que a gente, de alguma forma, tentava rentabilizar isso, né? Puxa, tem uma conta aqui, dá para a gente precisa desses perfis, dessa ferramenta, vamos internalizar. Então, eu fui trabalhando muito nisso, mas principalmente eu gostava muito da questão do tracking mesmo ali da agência, do dia a dia, de perfis de profissional, de adequação, né? Sempre foi um desafio, na verdade, isso, mas por incrível que pareça, isso também não tinha o valor que eu gostaria que tivesse. Né? Então, em termos de, cara, olha que dash legal da operação, versão, vamos falar com o cliente, porque a gente tem dados da operação, né, agora. E ferramentas para otimizar o dia a dia também sempre fez parte aí do meu... Então, eu sempre gostei muito de ser o cara de backstage, mas para o negócio, apoiar o negócio. Óbvio que também intermediei alguns projetos diretamente com o cliente, né? Fiz fiz parte desse universo aí também. Mas era relativamente um pouco frustrante para mim, né? Porque eu falei, cara, assim, às vezes a gente pode fazer uma coisa legal e a gente não está fazendo. Você vê que dava para ir além, mas não... Desde o ponto de vista de tracking ali, que era a quantidade de informações que a gente gerava para tomar decisão para o negócio, né? Então esse era um viés legal. E o outro do formato mesmo, né? Pela precificação, enfim, pela forma de atuar. Era aquele negócio de você gerir não entregas, né? Então, o ambiente sempre foi um pouco hostil em termos de horário puxado, concorrências, né? Então, você tinha tempos, prazos muito legais para fazer trabalhos legais, você não tinha pauta para alocar, né? Então, você ia alocar no último dia, no penúltimo dia. Então, a chance daquilo ter... Enfim, né, a qualidade que deveria ter era muito difícil. Então foi desgastante para mim também tentar fazer tudo isso e simplesmente não vai, né? Não vai. Não acontece, né? Não vai, exato. Mas, enfim, coisas da vida ou não, acho que foi em 2017, se eu não me engano, surgiu a primeira oportunidade de formatar um time para trabalhar dentro do Itaú, né? E aí foi quando eu falei, galera, a gente precisa criar um produto disso, né? Isso tem futuro, né? Isso porque resolvia, né? Então você viu o volume de entregar. Você viu o volume de, não sei se podia falar a marca. Não, cara, pode. Desculpa. Pode, logo eles vão patrocinar a gente. Então, o volume, né, de comunicação que era produzido, assim, era muito grande, né? E a gente foi, se eu não me engano, a primeira agência a pôr um time lá. Deu tanto certo que depois o Itaú convocou outras agências e aí virou, enfim, tinha um monte de agência lá entregando coisas lá dentro.
perdeu um pouco da identidade que eu queria ali, né, de algumas premissas, mas basicamente desde lá eu acredito muito nisso e venho tentando fazer isso, porque acho que como eu falei, assim, é o que eu acredito como futuro, como algo muito importante dentro da comunicação do cliente, esse formato, né? Então acho que se ele quer efetivamente olhar para resultados e tudo mais, né? Cara, assim, eu sou um pouco suspeito de falar, obviamente, mas é isso, né? A gente ajuda o cliente a construir, a relação é muito diferente com o cliente, são também premissas que a gente vem trazendo para o mercado, que cara, é uma relação financeira transparente, né? Cara, eu tenho um time, você sabe quanto ele custa, é aberto. Não é aquela coisa na agência que você vê o cara fazendo várias coisas. Podemos negociar um success fee, mas eu tenho aqui uma conta mínima, enfim, né? Esse é o time, esse é o que o time entrega. Então existe essa transparência, existe um bom dimensionamento em relação à equipe, porque acho que as pessoas precisam ter rotina, assim, eu não gosto muito de hora extra, né, do que a gente viveu também há alguns anos, e até vive talvez ainda hoje, nem me fale. Mas uma das premissas que a gente leva para o negócio, assim, é saudável para os dois lados o volume de trabalho, ou seja, o que você tem para fazer cabe no seu dia de trabalho. Então, outra relação que a gente vem buscando, e a relação do resultado efetivamente falando, né? Ou seja, cliente, você precisa perceber, isso é até uma questão de NPS nossa, né? O quanto isso de fato está agregando para você financeiramente, operacionalmente, em termos de resultado. A gente acompanha bastante esses indicadores e a gente acredita muito nisso, nessa transparência, né? E vem dando muito certo. E essa primeira iniciativa que você falou em 2017, do in-house lá no Itaú, foi a primeira, mas não era We One ainda, você não tinha ainda desgarrado da agência. Não, aí eu estava atuando por outras agências. Né? E daí como que você decidiu embarcar nessa sozinho? Na verdade, eu fui convidado para atuar em uma outra empresa, né, que veio para o Brasil especificamente para emplacar o modelo. Deu super certo. Porém, numa esfera também de clientes, onde você resolve, assim, dos 3 pontos assim que eu entendo, né, que é agilidade, qualidade e resultado, você resolve os 2, né? Então, assim, toda enfim, grande empresa sofre hoje de alguma forma com agilidade e qualidade nas entregas, principalmente aí nessa seara do digital que a gente vem falando. Então, eu vivi muito isso e aprendi que o modelo ali, ele efetivamente resolvia isso, né? Com uma eficiência operacional legal, com um custo legal, mas a estrutura ainda, né, como agência, fica muito distante do resultado do negócio, ou seja, o que eu estou fazendo aqui, o que está gerando para a marca. Então, os posts saía tudo, muito rápido, mas qual é o valor que isso está gerando? E isso também é uma barreira que tem do outro lado lá, que é o próprio cliente, né? Que é o marketing do cliente ali, enfim, você não tem muito acesso a isso, né? E eu gostei, né, muito do modelo, foi enfim, que me fez continuar mas eu gostaria de fazer um pouco diferente, né, justamente por acreditar e sei lá, de alguma forma colocar isso um pouco até no pitch, assim, né, que eu não quero fazer a comunicação pela comunicação, né, não a agilidade, a qualidade, só por fazer, para popular os canais. A gente quer fazer isso, mas a gente quer de alguma forma ver algum indicador de negócio mudar. Enfim, eu fui convidado por um outro grupo, né, para estruturar o We One, e curiosamente ou não, basicamente todos os nossos clientes eles têm um pé no varejo, né, que é um pé de resultado forte, assim, precisa ver. Né? E aí a gente conseguiu unir um pouco então do nosso propósito, né, com essas marcas e vem dando super certo. Então a gente, além da agilidade e da qualidade, a gente consegue perceber com muita clareza mesmo, o poder da comunicação e de todos esses pilares da comunicação, de quando a gente fala de CRM, de inbound, isso no resultado do cliente, do faturamento. Então, quando você vê um exemplo como, puxa, ele tem um e-commerce onde 60% do tráfego desse e-commerce foi um tráfego orgânico ou veio de alguma comunicação que ele fez nos canais que ele possui. Então, isso em termos de retorno de investimento sobre comunicação acaba ficando muito alto.
É alto mesmo. Então, se você tem um e-commerce que é muito comum, né? Você ter 70%, às vezes, do seu tráfego ser pago, né? O inverso disso. Significa que o seu custo de aquisição ele acaba ficando muito alto. O seu retorno ou ele é meio zerado ou ele acaba sendo mais baixo. Então, o e-commerce também é uma plataforma assim, que surgiu para... Acho que assim, a gente percebe com muita clareza, né? O poder da comunicação se refletindo lá, né? Então, é muito legal isso mesmo, né? A gente pôde ajudar algumas marcas a tirarem projetos aí do papel e estão sendo bem sucedidas aí até o momento. Não, muito bacana. E os próximos passos agora quais são, então? Trazer mais gente para esse universo aí in-house e como que vocês estão? Então, a gente segue na missão que acho que o primeiro é democratizar, né? Eu acho que as marcas, elas precisam olhar com um pouco mais de carinho, porque, como eu falei, é algo efetivo, né? Eu entendo que exista receio também de ambas as partes, né? Mas para aquela marca que está onde a comunicação, o marketing, ele precisa se posicionar muito próximo de negócio, a ajudar negócio de alguma forma, cara, o modelo é sensacional para quem está buscando isso, né? Eu acho que acaba sendo mais justo e limpo também esse relacionamento, né? Porque eu trabalhei, enfim, muito tempo em agência, parecia que o cliente ficava também com vista grossa. O que está acontecendo lá dentro? Eu não faço ideia do que está acontecendo, o que ele está entregando, se ele está trabalhando para mim, se tem concorrente lá dentro, né? Acho que também até essa parte de um relacionamento mais transparente deve ajudar demais, né, Fábio? Sim, acho que uma das coisas que a gente tenta colocar também, né, na forma como a gente atua, além dessa transparência financeira e tudo mais, é a transparência operacional, né? Isso. Ou seja, o cliente, ele enxerga o time, né? O cliente está, muitas vezes, na mesma ferramenta que o time, ou se ele não está na ferramenta, ele acompanha a ferramenta e sabe exatamente o que o time tem em pauta, né? A gente brinca que, cara, é a agência do cliente, então o cliente, ele tem autonomia para fazer o que ele quiser em termos de prioridade, né? Cara, o que a gente tem em pauta? Olha, para isso faz isso, para isso faz isso. É uma agência do cliente, tem 100% de autonomia na priorização dos trabalhos, né? Enfim, é algo que a gente brinca que é mais para ser visto como uma extensão ali, né, da área de comunicação do cliente, uma agência do próprio cliente, do que um terceiro. Por isso a gente acredita muito que é um relacionamento, cara, assim, muito longevo, assim, não é uma coisa que, sabe, pelo menos o que a gente tem vivido até agora e o que eu já vivi, que já implementei desde o passado, nem nada se fechou ainda, né? Tá tudo operando, né? E de Yuan a gente está indo para 1 ano e meio, né? E então a gente já tem clientes aí há 1 ano e meio, só crescendo. Acho que é uma outra beleza do negócio que foge um pouco também aí da questão da agência. É o poder de customização que a gente tem de agregar perfis ou de adequar perfis dentro dessa squad, né? Quis a pandemia aí, que o trabalho remoto acabou vindo com força, né? Ou no time in-house, é a questão de perfis novos, né? Puxa, a gente quer começar a escrever conteúdo, tal. Vamos pegar alguém que vai vir mais com perfil de jornalismo, né? A gente quer sofisticar um pouco a parte de BI, olhar para outras fontes de dados. Então a gente vai buscar um BI que não é um BI de mídia, é um BI mais tecnologia mesmo. Como a gente tem a questão de e-commerce, né? Então eu tenho desenvolvedores especializados também ali em plataformas de e-commerce. Então é uma squad ali que ela fica muito eclética em termos de disciplina, né? Então isso a gente tem também essa facilidade e flexibilidade, né? De fazer isso com velocidade para o cliente, porque a nossa ideia é que a squad ela vá se desenvolvendo de acordo com as necessidades de negócio do próprio cliente, né? Não, isso é um valor assim para o cliente assim, importantíssimo. Eu acho que vocês devem até ter menos, com esse modelo, ter menos turnover. Né? Porque a agência, cara, você sabe como é que é turnover pra cacete. O turnover ele é muito baixo. Ele é um turnover que acaba sendo... Assim, o modelo ele expõe pro bom e pro ruim muito rápido. Então, o processo de seleção é algo que a gente toma muito cuidado. O grupo Seastorm é um grupo que tem muita empresa de serviço, então a gente tem um RH robusto, né? Então, acho que mais de 450 pessoas hoje já dentro do grupo. Legal. Então a gente consegue fazer um filtro legal, né, no processo de seleção. Mas quando a gente vai para o dia a dia,
a percepção sobre a atuação do profissional ela é muito clara e muito rápida e não tem muito como você contornar. Né? Eu vou dar um exemplo em agência. Né? Então, às vezes, a gente diz assim, puta, eu tenho um trabalho aqui que precisa de um grau de qualidade que só o Fernando tem. Eu vou lá e coloco o Fernando. Mas o Fernando demora 3 dias. Mas beleza, eu consigo dentro da agência, às vezes, contornar algumas coisas. Né? E aí, se eu trago uma pessoa para essa squad com uma finalidade bem específica, cara, em 2 semanas a gente vai saber se essa posição está entregando ou não está entregando. Óbvio que a gente faz todos os processos de feedbacks e tal, mas por enquanto a maioria dos turnovers eles se deram por essa questão de não adequação do perfil. Foram poucos, acho que em 2022, foi ano passado, foram 3 turnovers só. É muito baixo. Que legal. Não, muito bom. Agora eu quero que você deixe o serviço aí para quem quiser, tá interessado a fazer essa revolução muito boa que vocês têm feito aí, Fábio. Deixa os contatos aí da One, site, redes sociais, para quem quiser mandar currículo também, de repente. Não, legal. Pode estar tudo no nosso site lá, que é one.com. Lá no footer tem lá as nossas redes sociais, tem lá o e-mail também para quem quer carreiras, né? Entrar aí e trabalhar com a gente, conhecer um pouco mais sobre o modelo. Clientes também que queiram saber mais sobre o modelo, fiquem à vontade aí, a gente agradece muito a oportunidade. Né? E sigam também o Fábio Torino, principalmente no LinkedIn, ele traz coisas muito interessantes lá, eu fiquei fã dele lá pelo LinkedIn, viu? Estamos aí, estamos trabalhando nisso, né? Então, como eu falei, eu sou uma pessoa de backstage, né? Então, essa nova posição, ela tá me puxando, tá me tirando da zona do conforto um pouco. Legal, cara, mas parabéns pela trajetória aí, desejo sucesso a você e para o One. E que a gente volte a ter oportunidade para discutir esse mundo da comunicação, que, como eu disse, eu adoro viver a minha vida inteira nele. A gente possa trocar ideia aí, né, nesse paralelo. Legal, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado a você que acompanhou mais um episódio do Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho na rede social, assim você não perde papos aí interessantíssimos aí, com conhecimento muito bacana de comunicação que a gente teve aqui com o Fábio Torino hoje. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, a gente agradece muito e já está aqui te esperando para o próximo papo. Eu sou o Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala, a gente se vê no próximo, até lá.